Seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje vamos falar sobre um tema que ganhou destaque nos últimos anos e que continua afetando profundamente a vida emocional de muitas pessoas: os impactos psicológicos do isolamento e do afastamento social. Seja por razões de saúde, mudanças de vida ou circunstâncias externas, o isolamento e o afastamento trazem consequências que vão muito além da ausência física de contato. A psicologia mostra que somos seres profundamente relacionais e que precisamos um do outro para mantermos a nossa saúde mental em equilíbrio. E o período de isolamento social durante a pandemia, por exemplo, trouxe visibilidade a esse tema, mas ele vai muito além. Hoje, para nos ajudar a entender melhor sobre o isolamento e o afastamento e como afetam a mente e o corpo, recebemos a psicóloga Raíssa Ayara. Raíssa, quase Laíssa, quase Pois minha é. xará. Falei certo, Ayara? Falo certo, Ayara. É isso aí. Seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser ótimo esse programa. Você vai falar pra gente um pouquinho aí, né, a respeito desse isolamento e desse afastamento das pessoas. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória aí dentro da psicologia. Bom, antes de ser psicóloga, eu trabalhei para a indústria de óleo e gás por mais de 10 anos. Trabalhava diretamente na operação, com a parte ambiental. Atendi navios, plataformas. Após isso, me tornei psicóloga e hoje continuo diretamente ligada à indústria de óleo e gás no atendimento a trabalhadores. Isso. E aí você falou aí que você trabalha, o termo que você usou que eu não estava familiarizada. Offshore. Offshore. É isso aí. Explica pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, o termo offshore, né, é a explicação, né, é o termo que a gente usa para definir o trabalho em isolamento em alto mar. Então, as plataformas de petróleo, os navios, tudo isso pertence à indústria offshore. São todos os trabalhadores ligados a essa indústria de óleo e gás. Sim. Então, a gente usa muito o termo offshore, óleo e gás, para designar esse tipo de trabalhador, né? E, como eu falei aqui no início, esse tema teve uma visibilidade maior na época da pandemia, né? Época em que isolamento social, ninguém podia sair de casa, muitas pessoas que antes trabalhavam presencial passaram a trabalhar home office e até mesmo depois da pandemia tiveram empresas que mantiveram home office, talvez por custos, por gastos, não sei. Mas e as consequências disso, da pandemia naquele momento e o pós-pandemia, onde as pessoas tiveram que talvez se ressocializar, né, criando contato novamente com o mundo afora, com outras pessoas e aquelas ainda que nem saíram, né, da parte do isolamento, que não conseguiram, que ficaram prejudicadas por conta da pandemia? Em relação à pandemia, é um capítulo à parte, né? Principalmente quando a gente fala da indústria offshore. Porque por mais que a gente fale sobre trabalhadores que já estão habituados com isolamento, a pandemia virou isolamento dentro do outro isolamento. Sim. Né? Então, como consequência, a gente vê uma dificuldade de quase que de ressocialização com o mundo lá fora. Sim. E isso, para o trabalhador offshore, ficou dobrado, né? Sim. Ele já era um pouco isolado. Já era isolado, foi o isolamento dentro do isolamento. E também tem um outro ponto que eu acho muito interessante a gente falar, que foi o fato de ser uma indústria que, assim como a indústria da farmacêutica, profissionais da área de saúde, foi uma indústria que não parou. Sim. Então, havia um isolamento, mas havia a rotina de trabalho, não havia o home office para muitos profissionais. Eu, por exemplo, trabalhei a pandemia inteira, foi o ano que eu mais trabalhei. Então, eu imagino, porque se normalmente o seu trabalho já era esse, sobre afastamento, o tempo que passava ali isolado na plataforma e tudo mais, agora imagina dentro da pandemia que essa pessoa que já estava acostumada com isolamento, teve que se isolar ainda mais, a cabeça ficava como? Isso nos assemelha muito aos profissionais da área da saúde. Sim. Porque estávamos vivendo a pandemia, mas ao mesmo tempo não vivendo. Exato. Precisávamos tomar nossos cuidados, mas ao mesmo tempo era um cuidado frágil, né? Porque estávamos de alguma forma na linha de frente, cada um na sua função. Sim. A gente na linha de frente da saúde mental. Sim. E os outros na linha de frente da saúde física das pessoas. Exato. Né? E eu vejo
Hoje, quando eu paro para lembrar assim, da pandemia, eu acho loucura, né? Eu falo, caramba, a gente passou por uma pandemia mundial, né? Gente, que loucura. Tem hora que eu falo assim, será que eu realmente passei por aquilo? Será que não foi um surto, Parece um alguma coisa? capítulo muito distante. Muito, muito. A gente escuta falar hoje sobre a pandemia, tem hora que eu falo assim, gente, realmente, existiu uma pandemia. E aí eu penso sobre os médicos que, ao mesmo tempo que eles estavam na linha de frente, eles estavam tendo contato com outras pessoas que precisavam da ajuda deles, eles também estavam isolados. Exato. Isso não deixa que eles estivessem isolados, né? E é um afastamento entre famílias, amigos, dentro da sua profissão. Quanto tempo eles passam ali dentro, isolados, longe da família, dos amigos, até eles poderem voltar? Isso num período que você diz no período fora, normal? Isso. Olha, é muito variável, viu? Existem escalas de 14 dias, que é o mais tradicional, mas existem escalas de 28. Profissionais da Marinha Mercante têm uma escala muito maior, 40 dias embarcado, é bem variável. Então, você imagina 40 dias só com contato com as pessoas que estão ali dentro do navio com você, que estão ali na plataforma com você. Você não está vendo sua família, talvez por chamada de vídeo. Sim. Não tem contato com Também amigos. é limitado. É um contato muito limitado, até virtualmente falando. Também. Sim. Olha só. Então, realmente é desligar da realidade de todo mundo. Isso pode, sim, mexer com a identidade da pessoa e com a autoestima da pessoa? Eu costumo dizer que a nossa identidade ela está muito associada com aquilo que está ao nosso redor também, né? A própria família. Sim. Né? Então, quando você está num período de isolamento, você perde o seu senso de identidade porque você não está em contato com aquelas coisas que estão ao seu redor comumente. Então, se você está em isolamento, por mais que você tenha hoje o recurso tecnológico, nem em todos os navios o sinal funciona adequadamente. É quase que uma operação de guerra você fazer uma chamada de vídeo com a sua família, às vezes. Que loucura! Pois é. Então, você perde um pouco, sim, da sua identidade. Você perde um pouco das atividades que você faz. Você tem um lazer, que na verdade não é um lazer, né? Você tem atividades ali na sua hora de folga que são muito limitadas, né? Atividades dentro de um navio, que você não pode sair dali. Você tem acesso à atividade física? Sim, mas talvez não a atividade física que você queira fazer. Se você gosta de jogar futebol, você não vai conseguir fazer isso dentro do navio. Não mesmo. Você vai ter o quê ali? Uma academia? Uma musculação básica. Não é uma grande estrutura, né? Alguns navios sim, outros não. Então, tudo isso compõe a identidade do sujeito, né? Sim. Você está dividindo também um camarote, um quarto com uma pessoa que é um desconhecido. Você não sabe quem ela é, você não sabe a família dela, você não sabe os gostos, a cultura dela. Com outros costumes. Então, imagina, você tem a sua família que compõe a sua identidade, só que aí você vai ficar 14, 15, 20 dias em outro lugar, com outras pessoas, outros costumes, dividindo uma beliche. Ai, com alguém que você descobriu o nome na hora. Entrou no quarto e falou, prazer, meu nome é Laísa. Pois é. Então, assim, é interessante a gente pensar que as diferentes escalas desse tipo de trabalhador também geram diferentes consequências. Sim. Né? Então, a pessoa que fica embarcada por 14 dias, talvez ela tenha uma dificuldade X. A pessoa que fica 28, uma dificuldade Y. Sim. Não é uma equação tão simples. Não tem como a gente gente pura generalizar. matemática. Não dá para generalizar como cada um vai enfrentar isso. Exato. Mas a gente tende a imaginar que quanto mais dias embarcado, maior essa sensação de isolamento e as consequências, não? Uma pessoa que acabou de entrar para esse serviço, com certeza é diferente de uma pessoa que está lá há anos. Sim. E já se adaptou àquilo dali. Como trabalhar com essa pessoa que acabou de entrar para esse serviço, que ela vai ter que ficar isolada, para ela entender que não é em todo momento que ela consegue fazer uma chamada de vídeo, né? E que quando a saudade bater, ela vai ter que fazer alguma coisa ali para botar a cabeça para outra coisa ali, o foco dela em outro lugar, para que ela não venha sofrer com aquilo. Como trabalhar com essa pessoa, assim, no início desse isolamento e desse afastamento? Eu gosto muito de trazer o conceito da subjetividade nesse momento. De explicar para aquele indivíduo que cada um tem a sua técnica. Sim. Cada um tem o seu mecanismo. Sim. E o que serve para a Raíssa talvez não sirva para a Larissa. Então, assim, a gente faz um trabalho de acolhimento com esse trabalhador também. E aí entra a importância do psicólogo offshore, né? De explicar quais são as limitações que ele terá nos próximos dias e que ferramentas comumente são usadas para ver se aquilo se adequa a ele. Né? Então, assim, sugerimos muitos hábitos, como leitura, Sim. Né? Outros tipos de hobby, para tentar desvencilhar um pouco da dificuldade que é o isolamento. Tem muita desistência, Raíssa?
pessoa entra naquela animação, entra naquela empolgação. Nossa, vou trabalhar embarcado, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Mas quando tá lá dentro, a realidade é outra, né? Tem um trabalho Sim. que exige e, além disso, tem a parte do isolamento e do afastamento ali da sua família, dos seus amigos, da sua realidade que você tinha antes e que agora você não tem mais contato com aquela realidade ali, né? Será que tem um momento em que mexe com a cabeça da pessoa e fala assim, não é isso que eu quero para mim, não dou conta disso daqui, vou meter o pé? Tem esse momento. Mas eu não diria que tem muita desistência. Uhum. Eu sempre falo que também é necessário ver o copo um pouco cheio, né? Senão, É. para manter a nossa sanidade em muitos momentos, Uhum. né? É necessário ver o copo um pouco cheio. E a indústria de óleo e gás, comumente tem bons salários, tem outras coisas que são atrativas para aquele trabalhador. Sim. Mas a gente entende que terão dias que aquela pessoa ela quer ir embora nem que seja a nado. Ai, meu Deus. E é o momento que entra o psicólogo offshore, né? E uma estratégia que eu uso muito, que eu acredito que agregue bastante nesse problema, é a questão de você explicar que aquilo é finito. Vai passar. Aquele embarque, ele vai acabar em algum momento. Nós temos um problema muito comum, que é o cancelamento de voos. Isso vem afetando a saúde mental de muitos trabalhadores. Sim. Ou seja, você está programado para voltar para casa no dia 10, cancelaram o seu voo, você volta, sei lá, dia 15. Isso gera um impacto, um desdobramento emocional para a família daquele trabalhador também. E a gente traz essa estratégia do que é finito. Sim. Olha, esse embarque vai acabar. É uma questão de tempo. Em algum momento, o seu voo irá acontecer. E como é que a gente fazia isso naquela época da pandemia? Que a gente não sabia quando é que ia acabar o negócio. A gente não sabia se ia passar. A gente não sabia de nada. Tava tudo muito imprevisível. E aí, como é que a gente trabalhava isso com as pessoas que estavam em isolamento? A gente via vídeos cômicos, né? Os vovozinho e vovozinha querendo fugir de casa porque não entendiam a realidade da pandemia. As mães estavam para ficar doidas com as crianças dentro de casa porque as crianças não podiam sair, não estava tendo aula. Muitas estavam fazendo aula online, mas quando era muito pequeno, como é que fazia? Já não estavam mais aguentando. Às vezes, os pais muito preocupados porque tinham que sair de casa para poder trabalhar, preocupados quando voltavam, se estavam trazendo a doença para dentro de casa, se não estava, como é que ia fazer? Aqueles vídeos dos vovozinhos, para mim, eram os melhores e os piores, se eu posso dizer dessa forma. Eram os melhores porque chegava a ser engraçado, mas eram os piores que eu falava assim, gente, meu Deus, não dá. Como é que você explica para uma pessoa de 70, 80, 90 anos que ela não pode mais ver os netos, os filhos, não pode mais conversar com a vizinha, porque ela precisa ficar isolada porque está tendo uma pandemia, né? Exato. Como é que a gente explicava naquela época que não era finito, que a gente não sabia quando que ia acabar, que a gente não tinha um prazo para aquilo? Então, a gente não explicava. Porque é importante a gente pensar que na pandemia ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo, né? Demorou-se muito tempo para que as informações fossem concretas, né? Então, não tinha o que explicar. Realmente, faz parte também do trabalho do psicólogo ser realista. Sim. Né? Falar a verdade. Olha, nós não temos uma informação concreta para dar. A gente não sabe como isso vai ser resolvido. Sim, exatamente. Pois é a transparência do profissional também, né? Precisa ter, nem sempre é fácil ter. Não era fácil. Nem sempre é fácil ter, até porque nem sempre vai ser bem aceita. Pois é. Né? Mas é necessário que tenha. Precisa se ter. E o isolamento? A gente já sabe que ele tem uns efeitos emocionais, psicológicos, mas efeitos físicos? Tem. Sim. Porque é importante a gente pensar que aquele isolamento ele vai bater em cada trabalhador de uma forma diferente. E é interessante a gente incluir o pessoal da saúde aqui também, né? Nós tivemos muitos casos de enfermeiros, médicos, desenvolvendo transtornos de ansiedade. Sim. Né? Então, é interessante a gente pensar o efeito dominó. Não é o isolamento por si só. O isolamento, ele funciona quase como um gatilho para a sua ansiedade, por exemplo. Ele funciona como um gatilho também para a depressão. Sim. E aí a gente tem que retroceder um pouco. Quem era aquela pessoa antes de estar em isolamento? Já era alguém que já tinha um diagnóstico de depressão, por exemplo? O quanto aquele isolamento impactou nesse diagnóstico? E aí a gente também pensa na psicossomatização do que o isolamento vai causar. Se é a ansiedade. E aí a gente entra nos efeitos físicos, né? Então a gente tem a tremedeira, a sudorese excessiva, Palpitação. a palpitação e o coração acelerado,
né? E a gente está falando também de um trabalho de alto risco. Então, o ambiente de trabalho, ele já é o quê? Barulhento. Sim. Tá todo mundo gritando. Às vezes está todo mundo se ofendendo ao mesmo tempo. Meu Deus. Meio caótico. O ambiente está caótico e no meio daquele ambiente começa uma palpitação. É muito comum o trabalhador achar que está tendo um ataque cardíaco. Quando as pessoas têm crises de pânico, muitas chegam na emergência falando que estão tendo um ataque cardíaco. É muito comum. E não é. Não é. E aí, quando a gente conversa com esse trabalhador, aí por isso que eu falo, é o efeito dominó. A gente vem puxando lá de trás, né? Já é uma pessoa que tem um histórico, já tem um diagnóstico, e aquele isolamento, ela achou que ia desembarcar no dia 10 não desembarcou. Então, é uma série de coisas que trazem esse efeito que naquela hora se manifesta de forma física. E precisa ser observado. Precisa e aí ser vem observado. também um trabalho em conjunto. Você também fica embarcada. Sim. Até porque não tem como a gente fazer um online, porque às vezes a pessoa não consegue nem falar com a família, que a gente irá fazer uma terapia de 50 minutos online. Hoje existe. Existe o atendimento médico, claro que para casos muito pontuais, né, gente? Existe o suporte psicoterápico a trabalhadores de forma online, mas são coisas mais pontuais. Assim como o embarque também são para momentos mais pontuais. Entendi. Então, mas você está ali presente. Exato. E aí, quando vem essa somatização, entra o médico. Entra o médico. Entra o médico, até mesmo para mostrar que aquilo dali não é... Tá sentindo fisicamente, mas não tem um fundamento físico. Entra o médico. E aí, é importante também a gente ressaltar o preparo do profissional enfermeiro, por exemplo, que está a bordo. De identificar que aquilo ali, ok, você está com um sintoma físico, mas tem um fundo emocional. Vou chamar o psicólogo. Então, essa identificação, às vezes, do profissional... Às vezes tem uma resistência? Do trabalhador? Não. Do enfermeiro ou do médico de chamar o psicólogo? Não vejo. Não? Eu vejo do trabalhador. É mesmo? Sim, eu vejo do trabalhador. Por que será essa resistência? Não posso demonstrar uma fraqueza na frente de todo mundo que está aqui, na frente dos meus amigos, na frente de médico? E aí a gente entra num contexto histórico. Estamos falando de uma indústria majoritariamente masculina. E a gente entra na questão dos homens terem essa tendência a uma maior dificuldade de assumirem que não, psicólogo é coisa de doido, e se falarem que eu vou ao psicólogo, vão querer me demitir, vão achar que eu tô doido. E então... sendo que é um serviço que a própria empresa está disponibilizando para o bem-estar do trabalhador. Exato. E é por isso que o trabalho do psicólogo offshore não é apenas um atendimento pontual, é um trabalho de palestra. Sim. É um trabalho quase que sala de aula. Bota todo mundo sentado, vamos explicar quando que ele pode nos acionar, que está tudo bem, né? Que esse serviço está aí para ser usado e que você não precisa ficar constrangido perante a sua equipe. Sim. Então, é um trabalho de formiguinha que ele vai acontecendo diariamente até o momento que é mais drástico, né? A gente não quer chegar nesse momento, mas esse momento acontece a bordo, né? Até o momento que é mais drástico, a gente precisa fazer uma intervenção direta. Então, o psicólogo aborda, ele só vai fazer uma intervenção quando necessário. Não tem aquele acompanhamento igual a gente tem em terapia semanalmente, normalmente. Não. É só para uma emergência. Até porque a gente tem que pensar na questão ética. Imagina, se eu for fazer um acompanhamento psicoterápico com a Larissa, e a Larissa está com um problema com um colega de trabalho. E aí, só que eu atendo esse colega de trabalho também. Também. E estamos todos juntos. Aí vai almoçar todo mundo, e vamos almoçar cara do outro. todos juntos. Então, assim, eticamente falando, também não seria o ideal. Sim. Então, a gente fica ali... Tem essa limitação, né? Eu vejo como uma limitação. Seria maravilhoso que pudesse ser uma psicoterapia para todos a bordo. Sim. Mas, eticamente falando, também não daria muito certo, né? Acho que ia ficar meio constrangedor, ia ficar meio ruim. E por que algumas pessoas elas conseguem lidar melhor com a solidão do que outras pessoas? Porque muitas vezes a gente fala assim, fulano não tem coração. Olha lá, fica sozinho, fica tão bem, né? Não gosta de socializar, parece que não gosta da família, parece que não ama a família, não sente falta. Mas tem pessoas que lidam melhor do que outras, mas... Por que e como que algumas pessoas lidam melhor do que outras se está todo mundo na mesma situação, no mesmo isolamento, no mesmo barco, literalmente? Olha, eu particularmente sempre lidei muito bem. Eu gosto de estar embarcada, o isolamento para mim não é um problema. Mas isso também não significa nada para quem está ao redor. Então, a gente vê que o exemplo não é algo que arrasta nesse caso.
né? Você mostrar que alguém lida bem não ajuda os demais trabalhadores. Sim. Eu acho que também vai muito daquilo que o profissional entende como isolamento. Eu, particularmente, acho que se eu tenho uma boa relação em equipe, eu não me sinto tão isolada. Mas isso sou eu, Raíssa. Eu compartilho desse sentimento. Eu acredito que, na minha opinião, isolamento é eu sozinha dentro de um cubículo. Isso é um isolamento. Mas eu estar com outras pessoas, para mim, isso já não é mais um isolamento. Pois é. Mas vai ter aquele funcionário, aquele trabalhador que pensa, ok, tem 200 pessoas a bordo, mas eu estou isolado, porque eu não queria estar com ninguém que está aqui. Então, o isolamento, ele também é subjetivo. Sim. Né? Então, a gente parte novamente para as É estratégias. a nossa frasezinha, né? Depende do referencial. Depende do referencial. Todo mundo diz que psicólogo só sabe falar isso, né? Depende do referencial. Mas nesse caso, cabe. Depende do referencial. Por isso que eu digo que o exemplo não vai arrastar nesse caso. Então, há aqueles que mantêm uma rotina de estudo. Eu, por exemplo, me formei em psicologia enquanto trabalhava no setor de óleo e gás. Como? Se você trabalhava embarcado? Olha, a gente vai ter que fazer outro episódio para explicar isso, porque não foi fácil. Ainda engravidei nesse processo, então foi bem complexo. A faculdade durou só 5 anos mesmo? 4 anos, eu me formei em 4. Isso é milagre. Isso é milagre, isso é milagre. Outro episódio, porque essa história é muito longa. Mas é interessante a gente pensar... Desculpa, eu me perdi. Me perdi no que eu estava falando. Até eu, porque eu fiquei chocada com esse fato aqui. Ela se formou em psicologia em só 4 anos, trabalhando embarcada e ainda engravidou no meio período. Pois é. Eu me perdi no que eu estava te falando antes disso, desculpa. Eu também. Mas vamos lá. Vamos voltar. Falta de contato humano. Era sobre a facilidade que alguns têm e outros não. E outros não têm. E é importante a gente levar em consideração o histórico pessoal daquele trabalhador antes de estar em isolamento. Aquela pessoa já vivia com muitas pessoas ao redor? Talvez não. Talvez sim, talvez não. Eu, por exemplo, não. Então, foi um pouquinho mais tranquilo para mim. Pessoas que moram em casas muito cheias, né? Rotina agitada, com muitas pessoas ao redor. Talvez essa pessoa sinta mais, né? Sim. Tanto pela presença da família, quanto pela quantidade de pessoas. Exato. E é interessante a gente pensar também. Indivíduo X tem uma rotina muito agitada e vive em contato com muitas pessoas. Ok, mas são muitas pessoas quanto? 15 ou 200 pessoas dentro de uma embarcação? Então, é um referencial que também é subjetivo, concorda? Sim. Realmente. Realmente. E aí pode ser que ali dentro, embarcado, isolado, como a gente viu, que depende do referencial, se a pessoa acha que ela está isolada ou que ela não está isolada, possam vir traumas ou memórias de rejeição, alguma coisa desse tipo, e pode afetar essa pessoa enquanto ela está ali naquele ambiente de trabalho? Eu acho interessante a gente trazer o exemplo do casamento. Como que vai funcionar o casamento de um profissional como esse, né? E a gente entra em questões como essa Perdão, esqueci a palavra que você usou. Da rejeição. Sim. Do sentimento de rejeição, né? Será que aquele cônjuge vai se sentir rejeitado de alguma forma? Né? Então, a gente também está lidando com o sentimento da pessoa que está fora daquela embarcação. Sim. E será que quem está a bordo se sente rejeitado por não estar fazendo parte de um momento importante para quem está lá fora? Depende do referencial. Depende do referencial também, concorda? Sim. Então, é uma coisa que a gente também pratica. Eu acho, você tinha questionado sobre quem está entrando nesse trabalho, né? Talvez se essa pessoa, se a gente promover uma conversa de quem está embarcando pela primeira vez com alguém que está se aposentando dos embarques, a gente vai ver que isso é algo que se acostuma e se pratica. Desenvolve-se ferramentas para você lidar com aquilo junto com quem está ao seu redor, né? O ser humano, ele se adapta. O ser humano se adapta. Desde o início da humanidade, o ser humano, ele se adapta. Se a gente muda de país, eu morei um tempo na África do Sul, é uma cultura diferente, é uma comida diferente, são pessoas diferentes, é um fuso horário diferente, mas não é impossível, a gente se adapta. Exato. Desde que você esteja aberto para fazer aquela adaptação, né? Então, eu acho que tendo a consciência das mudanças que vão ter, né? Mostrando quais são as mudanças que terão e tudo mais. Como você falou, uma conversa de quem está se aposentando e uma conversa de quem está entrando, a pessoa que está entrando, ela vai ter noção do que ela vai passar.
E se ela estiver aberta, ela vai se adaptar a tudo aquilo dali, vai ser muito mais fácil. Exato. Eu costumo dizer que no offshore vence o mais adaptável. Literalmente. Não necessariamente quem tem o melhor currículo, enfim. Sim. Vence o mais adaptável. O quanto você está disposto a se adaptar a um trabalho estressante, difícil, considerado uma profissão perigosa. É interessante quando a gente pensar também numa atividade X, como psicologia, né? Ser psicólogo num consultório é diferente de ser psicólogo numa embarcação. Sim. Então, eu posso ser a melhor psicóloga do mundo num ambiente clínico, mas talvez eu não consiga me adaptar a uma embarcação. É uma demanda diferente. É uma demanda diferente. Então, adiantou ser a melhor psicóloga lá fora? Não para aquela função. Exato. É isso. E a cultura de vida, estilo de vida, que é bem moderno hoje em dia, né? Tem contribuído para o isolamento disfarçado? Nossa cultura aqui fora. Não embarcada. Aqui fora. Tá bem moderno e tudo mais. Será que a gente está se isolando disfarçadamente, não querendo manter contato com as pessoas? E quais seriam os riscos disso? Eu acho que, para falar disso, a gente fala bastante, pensa bastante. Eu penso bastante em adolescentes. Sim. A adolescência é uma fase onde a pessoa, o adolescente, que é uma pessoa, né, gente? Vamos falar, né? O adolescente, ele tá ali, ele tá se descobrindo, ele tá com uma bomba hormonal dentro dele. Tem hora que tá feliz, tem hora que tá triste. Tem gente que fala que adolescente, não gosta dessa frase, que adolescente é aborrecente, não acho isso legal. Mas isso foi dada, essa palavra para adolescente, justamente porque tem hora que tá legal, tem hora que não tá, tem hora que tá feliz, tem hora que tá triste, tem hora que tá de bom humor, tem hora que tá de mau humor, tem hora que é mal criado, tem hora que é bem criado e por aí vai. E o que a gente costuma ver são adolescentes se isolando, né? Se bem que a gente tem os dois extremos, aqueles que se entregam às amizades e ao mundo afora e aqueles que se isolam. E se isolam, às vezes, até sem perceber, né, que estão se isolando. Será que a gente está fazendo esse isolamento disfarçado nesse mundo moderno, não querendo, sei lá como é que faz? Concorda comigo que o digital promove um isolamento que é muito tênue? É uma linha muito tênue, é muito sutil. A gente acha que está dentro do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está se isolando. E eu acho que o adolescente, se a gente fizer um parâmetro adolescente e mundo digital, a gente faz uma correlação perfeita. Né? Porque eles estão conectados o tempo inteiro. Sim. Né? Não que nós também não fiquemos conectados assim, mas a gente vê que vai promovendo o isolamento, mas de uma forma muito sutil. Sim. Muito sutil. Aquele adolescente não percebe que aquilo está acontecendo. Por que eu preciso sair? Se todo mundo que eu quero ter contato está aqui. Exato. E por que eu preciso ir conhecer um lugar se eu posso entrar aqui e conhecer esse lugar? Exato. Não, já vi aquilo, não preciso ir lá. E eu acho que hoje muito mais, né, com inteligência artificial, que se eu quero uma foto naquele lugar, eu consigo. Impressionante. Nunca fui a Paris, mas se eu quiser uma foto lá, eu consigo fazer uma foto lá. Impressionante. E aí a gente vê como que o conceito de vivência, ele fica frágil. Sim. Né? O vivenciar experiências torna-se algo muito frágil nesse momento. Por que vivenciar se eu posso ter uma foto dizendo que eu vivenciei aquela experiência? Sim. E no mundo de hoje, uma foto fala muito mais, né? Uma foto fala muito mais. E prova até muito mais. Eu não preciso ver. Eu tenho que ter uma foto para provar. Ninguém está mais interessado naquele avô que sentava para contar as histórias, as vivências. As pessoas estão mais interessadas em ver a foto em Paris. Exatamente. A gente mal vê foto com os avós, né? Exato. A gente mal vê foto com os avós. Mas aí cria-se um alerta também, porque esse isolamento pode trazer um risco para a saúde mental. E aí a gente entrou aqui nessa questão de adolescentes, né? Nesse mundo de hoje. Pais de adolescentes, professores, até mesmo amigos, quando percebem, então, que ele está ali isolado, buscar oferecer uma ajuda, porque isso pode trazer um risco para a saúde mental. Quais seriam esses riscos? Seria que somente a depressão, que hoje em dia é muito falado? A ansiedade, ela também está muito relacionada a isso, né? E é interessante a gente pensar também na falta de referência que esse adolescente vai ter, porque a referência torna-se o perfil de alguém que ela está acompanhando nas redes sociais. Mas que referências pessoais, morais, profissionais aquele adolescente tem no dia a dia? Sim.
né? Será que a referência vai ser apenas aquele blogueiro, enfim, aquela pessoa que tem um trabalho midiático que ele acompanha? A referência não é mais um professor que está ali na sala de aula mostrando um tema legal? Exato. Então, eu acho que assim, é importante para todo mundo que está ao redor mostrar a importância de vivenciar. Vamos viver as experiências para que vocês descubram o que são as referências de vocês. Sim. Isso faz parte da construção também daquele adolescente como adulto, né? Como indivíduo. Exatamente. E dentro do seu âmbito de trabalho, quais seriam esses riscos do isolamento para a saúde mental? Tem gente que se dá muito bem, como a gente já falou aqui. Tem outras pessoas que não, mas os atrativos da profissão são muito bons. Os benefícios da profissão estão muito bons. Mas isso não deixa ela imune aos riscos que ela pode ter na saúde mental. Depressão e ansiedade também reina. Reina. Eu estava pensando exatamente isso enquanto você fazia a pergunta. Estatisticamente falando, depressão e ansiedade. Tem um número, assim, mais ou menos, de quantas pessoas, uma porcentagem de pessoas que trabalham embarcadas e que sofrem hoje com depressão e ansiedade? Olha, eu diria que a ansiedade, em primeiro lugar, disparado, tá? Entre a ansiedade e a depressão, eu acho que tem até um número considerável aí no meio. Então, vamos considerar que com ansiedade, 75%. Que foi adquirido depois de entrar para essa profissão. Sim. E não antes. Não já antes. Veio com isso e entrou e já estava assim. Exato. É um número alarmante, né? É um número alarmante. E talvez seja por isso, então, que esse ramo se preocupa, então, de colocar um psicólogo ali dentro para falar, não, vem cá, vamos ajudar, vamos cuidar, vamos tratar, vamos dar uma atenção e um apoio que é necessário. Isso é um cuidado novo, sabia? Não Isso é mais alarmante ainda. Não é de tempos, é recente. É mais alarmante, talvez, do que a necessidade, do que a demanda. É que é um cuidado muito novo. Nós tivemos uma mudança na legislação, que é a NR1, que ocorreu há poucos meses, uma mudança mais abrangente, que envolve mais o psicólogo nesse processo. Então, assim, estamos em 2025, né? Quantos anos de indústria offshore a gente tem? Né? É um cuidado muito novo, se a gente parar para pensar. Agora você imagina as pessoas que já trabalhavam nessa área há anos atrás e como que não foi o sofrimento dessas pessoas, sofrimento emocional e psíquico dessas pessoas por uma falta de apoio, uma falta de cuidado e até mesmo uma falta de conhecimento nessa área. Uma falta de acesso à informação. Porque por hoje, por mais que a internet fale, você tem uma internet. Sim. Né? Por mais que não seja adequado, você consegue pesquisar, né? O que são sintomas depressivos. Você consegue ter um mínimo de conhecimento prévio em relação àquilo que você está sentindo. Sim. Mas e antigamente? Qual é o nome que se dá para essa tremedeira que eu estou aqui no meio da operação? Esse suor. Qual é o nome que eu dou a isso? Com quem eu falo em relação a isso? Não tem. E nós temos casos que são muito críticos de trabalhadores que se lançam em alto mar. E como que a gente envolve o psicólogo na resolução de uma questão como essa? E é assunto pouco falado, né? Como esse trabalhador retorna? E como que fica a imagem desse trabalhador perante a equipe? Uma pessoa que se jogou da embarcação. É um trabalho que envolve uma equipe multidisciplinar. Sim. E aí a gente entra para um assunto que é delicado, mas que é importante, né? A gente teve aí vários assuntos muito importantes no Setembro Amarelo, a gente falando sobre saúde mental, sobre cuidados, sobre depressão, ansiedade, sobre suicídio. E a gente até falava bastante sobre isso, que não é muito falado porque as pessoas acham erroneamente, que se isso for falado vai despertar em outras pessoas, mas não é dessa forma. Precisa ser falado para que não aconteça com outras pessoas, para que outras pessoas falem assim, não é o fim, né? Eu posso achar uma ajuda, eu posso ter uma ajuda, eu posso conseguir uma ajuda, né? E dentro da embarcação deve ser da mesma forma, ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Acontece alguma coisa, ninguém fala nada, ninguém fala sobre um sofrimento, ninguém fala sobre uma ajuda que poderia ter sido oferecido, ou talvez... Isso também foi bastante falado aqui no Psicologia e Propósito, ou talvez a pessoa
pediu uma ajuda e o outro falou assim, isso é frescura, você é fraco, você não pode ser dessa forma, levanta a cabeça, fica bem. Poxa, se isso funcionasse só o fica bem, seria tão fácil, tão ótimo, né? Mas isso precisa ser falado. E dentro do seu âmbito de trabalho, acho que principalmente também. Sim, sim. E é por isso que eu disse que o trabalho do psicólogo, ele foge da psicoterapia nesse momento e ele entra numa coisa mais palestrante. Sim. Né? Vamos falar sobre esse tema, vamos falar de índice, vamos falar de outras embarcações que tiveram questões semelhantes. Por que não? Né? A gente não vai caracterizar, a gente não vai botar a foto desse trabalhador aqui, mas a gente precisa falar que isso aconteceu em outras unidades. Né? Como que a gente previne isso na nossa unidade de trabalho? E o isolamento dessa pessoa, acho que não isolamento, deixa eu reformular. Não saber lidar com esse isolamento, mas a cabeça vai funcionando, né? Já pensando. Não é o isolamento. São as consequências do isolamento, né? De não saber lidar com isso, que vai gerar um sofrimento, que vai gerar uma depressão, que vai gerar uma ansiedade. E o não tratado, isso não tratado, é que vai gerar eu preciso sair, eu preciso fugir, eu preciso dar um fim nisso daqui. E é onde a pessoa chega vamos colocar assim, num surto? Sim, num surto como esse. E é importante também a gente ressaltar quais são os desdobramentos emocionais do outro colaborador que assistiu essa cena. Ninguém pensa sobre isso. Ninguém pensa sobre isso. Isso não é muito falado. Ninguém pensa. Qual é o desdobramento emocional de um colaborador que assistiu um acidente fatal? Ninguém fala. Aquele colaborador, daqui a 12 horas, ele precisa voltar para o turno dele. E ele vai voltar com a mesma cabeça que ele estava antes? Quem vai dar assistência a esse colaborador? Então, também é um trabalho, é uma bandeira que nós, como psicólogos, precisamos levantar. De tipo, olha, a gente precisa dar uma atenção àquela pessoa ali, ela presenciou o que aconteceu. A gente não sabe como isso vai reverberar dentro daquela pessoa. Sim, é verdade. Hoje, são quantos psicólogos dentro da sua empresa, por exemplo? Hoje eu não trabalho associada a nenhuma empresa, eu trabalho de forma autônoma, pontual, conforme as empresas me chamam. Mas geralmente 2. Nossa, eu tava esperando um número maior. Ela fez assim, eu falei, nossa, vai vir um número bom aí. Geralmente, se a gente espremer muito, são poucos. Olha só. Pouquíssimos. E aí, como é que você dá uma assistência em um caso nesse caso extremo que a gente está falando? É um caso de surto de uma pessoa, em um caso em que outros trabalhadores, outros colaboradores vivenciaram o surto dessa outra pessoa ou vivenciaram um acidente e tudo mais. Como é que 2 e aí vão conseguir suprir isso? Entra numa coisa muito tocante, que é o ser humano, a irmandade, o senso de autocuidado com a sua própria equipe. Aquela pessoa faz parte da minha equipe, independente se eu sou psicólogo ou não, é um trabalhador que se acidentou. E nessa hora não tem inimigo. Não tem como. Nessa hora qualquer problema é colocado de lado e todo mundo vira um pouquinho psicólogo, sabe? Porque todo mundo quer ajudar à sua maneira. Sim. E eu acho que isso também é importante. Também é a nossa rede de apoio. Exato. Né? É igual quando quando eu falo em terapia, né? Olha, você precisa criar uma rede de apoio para você, porque uma hora eu vou te dar alta. Uma hora você vai saber lidar com as suas demandas. Ou vou tirar folga no momento que você estiver precisando. Você já vai saber lidar com as suas demandas, então um momento eu vou te dar alta. Quando eu te der alta, você vai precisar de outra pessoa de confiança, assim, para você poder colocar para fora, só isso. Falar é o terapêutico, né? É colocar para fora. É a rede de apoio que a gente precisa. É a rede de apoio. É interessante a gente pensar que nossa equipe, às vezes, é nossa família. Sim. A gente passa mais tempo com a equipe do que com a nossa família, do que na nossa casa. Né? Então, a gente precisa cuidar daquele trabalhador que está do nosso lado, a gente se dando bem ou não. Exatamente. E procurar ter um bom convívio, né, Raíssa? Um bom convívio. Procurar ter um bom convívio. Até porque se os dois brigarem, cada um olha para um lado, só tem água. Vai sair por onde? Alguém vai ter que pular. Tomara que ninguém. Para dividir essa briga. Tomara que ninguém. É a política da boa vizinhança. E o autoconhecimento? A gente sempre fala aqui, mais uma vez eu bato nessa tecla, que a palavra principal do Psicologia e Propósito é o autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento é a base de tudo pra gente, né? Como que o autoconhecimento pode, então, transformar a forma como a gente vive essa solidão?
Será que aquela pessoa que já trabalhou isso, que já trabalhou o autoconhecimento, o autocontrole, ela vai conseguir trabalhar a solidão e o isolamento de uma forma melhor do que a outra, ou será que é indiferente? Com certeza vai conseguir trabalhar. E eu defendo que o autoconhecimento ele também vem da sua vivência. Então, nunca embarquei, mas tive uma experiência de viagem para muito longe e aquilo ali me proporcionou um isolamento. Então, eu tenho um certo autoconhecimento que talvez eu aguente ficar em isolamento por X dias. Talvez eu aguente numa determinada condição. Então, o autoconhecimento ele vem também de uma vivência, né? De algo que você experimentou. Exato. E ele é imprescindível para você definir o seu limite. Para você definir se você está disposta àquela nova experiência também, né? Sim. E pessoas que se auto-sabotam, né? Às vezes a gente vai pensando assim nas coisas. É claro que é legal a gente colocar nosso pensamento no lugar, a gente fazer um mindfulness. Tô aqui agora, o que é que tem aqui nesse estúdio? Se eu tô muito nervosa aqui, então se eu tô embarcado, o que é que tem aqui? O que é que eu posso olhar e tudo mais? Mas existem pessoas que se auto-sabotam, né? E o risco dessa autossabotagem para pessoas que trabalham ali embarcadas e tudo mais. E nem sempre a gente tem. O ideal é que a gente tenha, né, os amigos ali para darem esse suporte para a gente. Mas e quando não tem? Para onde que essa pessoa vai correr se ela mesma está se autossabotando? Ela não está tentando se ajudar, ela está se sabotando. Pois é. Eu acho que essa autossabotagem, ela também vem de uma ansiedade do que te espera quando desembarcar. Não sei como é que ficaram lá. Não sei o que aconteceu na minha ausência. Não sei como que tá a minha vida pessoal durante esses 14 dias que eu estou aqui. E aí já começa aquele pensamento, né, de deve estar dando tudo errado lá fora. Quando eu chegar, a minha casa tá toda desestruturada, os meus filhos não estão fazendo o que faziam antes. E aí começa essa autossabotagem de que as coisas também só funcionam adequadamente com a sua presença. Né? Isso é uma autossabotagem. Né? Acreditar que as coisas não vão funcionar normalmente porque você está embarcado. Sim. Como a gente gosta de dizer, a vida continua acontecendo fora do oceano. E mesmo que você não tá lá, né? Exato. O negócio continua rolando. Os dias vão acontecer da mesma forma. Normalmente. Seria, então, a terapia em grupo? Dentro ali do navio, na plataforma... Uma boa alternativa para quem sente dificuldade de conversar, ou de se reconectar, ou de lidar com esse isolamento? Com certeza. Dentro de uma equipe, a gente sempre tem alguém que é mais falante que o outro. Sempre. Né? Geralmente é o que se torna psicólogo depois. Então, aquele colaborador que é mais falante, que não tem dificuldade de falar sobre si, sobre como está sendo esse enfrentamento, ele incentiva o outro. Ele incentiva o outro. Nem que seja a refletir. Sim. A refletir de, caramba, isso também está acontecendo comigo, né? E acho que essa terapia em grupo até se torna mais essencial para aquele que ali já tem mais tempo de casa, poder falar das suas experiências para outras pessoas que chegaram há pouco tempo. Isso vai encorajando, isso vai dando para essa pessoa opções. Não, acho que se eu fizer dessa forma também deve dar certo, então acho que eu posso tentar assim. Não, ele pensa dessa forma, talvez se eu pensar dessa forma também, se eu pensar que isso aqui é finito, que daqui a pouco acaba, que daqui a pouco eu vou embora e tudo mais, ele vai conseguir enfrentar melhor. Então, acho que a terapia de grupo seria boa também por conta disso, para essa troca de experiências de quem já está há mais tempo ali e de quem chegou há pouco tempo. Pois é. Além do amadurecimento pessoal, paralelo a isso, a gente tem um amadurecimento profissional. Sim. Então, é um amadurecimento daquele profissional de entender que aquele serviço precisa acontecer, né? Ele precisa entregar a demanda dele. E é de um profissionalismo muito grande colocar de lado essa dificuldade emocional e entregar a sua demanda, concorda? Não é fácil. Você estava falando, antes de você começar a falar, eu comecei a pensar nisso. Falei assim, essa é a próxima pergunta que eu vou fazer. Porque aqui, Psicologia e Propósito, hoje, a gente está falando da parte psicológica, da parte emocional. A gente está falando de saúde mental daquele trabalhador. Exatamente. Mas ele não foi contratado para estar ali para cuidar da saúde mental dele. Ele foi contratado para estar ali para desenvolver um trabalho e entregar um resultado. Concorda é para isso que ele está ali. Nem eu, como psicóloga, fui. Sim. Por quê? Se a gente parar para pensar... estamos falando de um ambiente empresarial,
Aham. E as empresas, elas são feitas unicamente para darem lucro. Sim. Não é Né? para cuidar de outro. Exato. Isso é um hospital. Exato. Então, até por mais que o meu trabalho seja enviesado para a preservação, para o cuidado da saúde mental, é uma situação onde eu também me encontro como colaboradora, com demandas, com relatórios para serem entregues. Uhum. E é uma situação também que te coloca de forma igualitária. Por quê? Eu não estou de blazer, eu não estou de jaleco, eu estou de macacão e capacete. Assim como o homem de área. Então, coloca a gente de forma igualitária também, Uhum. né? Sim. Quando você se tornou psicóloga? Depois. Depois. Mas você já trabalhava lá? Já. Qual era a sua função lá dentro? Gerenciamento de resíduos. E aí, deu um estralo assim, você falou assim, e se eu fosse psicóloga para trabalhar aqui? Então, eu decidi fazer psicologia porque ao longo de 12 anos nessa indústria, eu digo que eu aprendi muito mais sobre o homem do que sobre petróleo. Gente, 12 anos. 12 anos é uma vida. 12 anos. É uma vida lá dentro. E eu aprendi muito mais sobre a relação humana do que sobre a exploração de petróleo e gás no nosso país. E daí veio essa minha vontade de trabalhar com algo que envolvesse diretamente o ser humano. Sim. E eu sempre fui enviesada para essa questão corporativa, enxergar que além daquela produção, há uma pessoa em luto, há uma pessoa com problemas conjugais, há uma pessoa que está com dificuldade na criação dos filhos. Então, a gente tem infinitas histórias, né? E que ali dentro, além de estar com dificuldades e com problemas externos, não podem participar ativamente daqueles problemas e buscar uma solução, porque precisam estar isoladas, Em isolamento. precisam estar ali dentro e produzindo. E produzindo. E produzindo ao mesmo tempo. Exato. Então, esse cuidado com o que acontece com a vida do colega acaba sendo nosso. Sim. Porque talvez o nosso chefe não saiba. Não. Porque não é pertinente a ele saber. Mas talvez você tenha contado para um colega. E eu me via muitas vezes nesse papel de ouvir aquilo que outros profissionais estavam passando na sua vida pessoal. E daí veio a psicologia na minha vida. Eu resolvi cursar e recebi muito apoio de toda a equipe e muito apoio dos alunos da universidade, porque você imagina, eu passava metade dos semestres fora. Nossa, imagina só. Não, e quando a gente entra na faculdade, até mesmo alguns professores perguntam pra gente, né? Em que área da psicologia você quer trabalhar? E quando você falou que queria trabalhar... E tinham cenas cômicas, assim, eu aparecia na faculdade de macacão, carregando mala de roupa. Tinham cenas muito cômicas, assim. Eu fazia o turno da noite e aí ia direto pra faculdade de macacão. Super diferente. Tinha essas coisas e diferentes. E é uma área assim. diferente, Sim. Não é uma área comum. A gente não tá falando de uma clínica comum, a gente não tá falando de uma psicologia infantil. Exato. É super diferente. E eu penso também na demanda, porque quando eu comecei a cursar psicologia, eu não tinha o foco de trabalharei apenas para a indústria offshore. De fato, eu não trabalho apenas para a indústria offshore. Eu atendo criança, atendo adolescente. Mas eu falo que a indústria offshore ela também te segura. E você não consegue se desvencilhar com tanta facilidade assim. Talvez seja porque você já estava nessa indústria antes. Exato. Então, o que aconteceu quando eu me tornei psicóloga? Não quero falar com outro profissional. Não vai entender. Já tem uma resistência deles. Sim. E aí, eles não querem falar com outro psicólogo. Eu quero falar com a Raíssa porque ela já estava aqui. Ela embarcava no mesmo navio, como é que ela não vai me entender? Ela sabe o que eu passava. Ela sabe conhece como é meu chefe, claro que ela vai entender. Então, tem um atravessamento pessoal também, né, desse paciente, de chegar até o meu consultório, sabe? É super diferente. É super diferente. Gente, hoje a gente conheceu um lugar novo. A gente conheceu uma área de atuação nova da psicologia, coisa que a gente não sabia, né? Eu sendo psicóloga, eu tinha conhecimento, Raíssa, de plataformas de petróleo, de navios e tudo mais, mas eu não tinha me atentado que era necessário um psicólogo ali dentro. Não é um tema muito falado, foi o que a gente falou aqui no início. Não é por mal, né, Larissa? Não
mas é porque é uma Não é por realidade mal. fora da minha realidade. Mas as pessoas não pensam muito. Não sei nem como é que você teve tempo de vir aqui, que você não tá embarcada. Eu não tô embarcada, pois é. Pois é. Esse ano eu dei uma segurada. Senão, ó, ia ser aqui, ó, online, Ia ser caindo a conexão ainda. Caindo a conexão, porque não é fácil. Não tão maquiada, não tão arrumada. De macacão e capacete. De macacão. De macacão e capacete. Meu melhor Raíssa. look, eu gosto muito. Ai, imagina! Quando a gente gosta daquilo que a gente Eu faz, gosto muito. né? A gente faz com prazer, a gente faz com amor. Um paciente dali. me perguntou isso, achei incrível. Ele falou, o que você prefere? Tá de vestido ou de macacão? E aí eu falei, somente eu tô autorizada a alugar triplex na cabeça de vocês, não o inverso. Mas eu prefiro estar de macacão. Olha só, bom, é porque é o que você gosta de fazer, isso. você sente a vontade fazendo aquilo Sim. dali e pronto, você é feliz. Foi muito boa essa conversa de hoje, Raíssa. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e por todo o conhecimento que você trouxe hoje aqui pra gente. Tem rede social, o pessoal vai correr lá e vai entrar e vai querer saber como é que é o seu trabalho. Corre lá. Passa pra gente sua rede social. É o @Ayara, AYARA, Psicologia. Ayara Psicologia. É isso aí. Então entra lá, já segue ela para você entender mais ainda, né, sobre essa realidade dela e sobre o trabalho dela ali dentro das plataformas, dentro dos navios, né, e todo o trabalho que ela tem feito. E também para ver ela vestida de macacão. Pois é, hoje ela tá de vestido e de blazer. Tem muita mídia. Então vai ver ela vestida de macacão e de capacete também. E você não deixa de seguir a gente lá no Instagram, no Psicologia Propósito. E o meu Instagram também, @psi.laissaadrian. E olha, foi um prazer estar com você aqui hoje. Compartilhe esse programa com outras pessoas, que eu tenho certeza que tem muita gente também que não conhece essa realidade que a gente viu hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até a próxima.